Você atua prestando serviços? Então fique ligado nesse vídeo porque nele eu vou te explicar o que é diagnóstico, por que ele é importante e quais são suas etapas. Mas antes de falar sobre tudo isso, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e já ativa o sininho para que você possa ver mais vídeos como esse. Primeira coisa que você tem que saber é o que é uma reunião de diagnóstico. Então, a reunião de diagnóstico é uma reunião que tem como objetivo compreender o problema ou necessidade do cliente para que posteriormente seja proposta uma excelente solução. Então você, que é um prestador de serviços, para que você consiga entender qual que é a situação do cliente e como que você tem que personalizar a tua solução para se adequar a essa situação, você precisa fazer um diagnóstico empresarial. Então o diagnóstico é que nem quando você vai, sei lá, no médico. Quando você vai no médico e você está passando mal, você vai ser consultado e o médico vai fazer o seu diagnóstico para que ele consiga ali passar para você o melhor remédio para o seu problema. Da mesma maneira, é essa reunião de diagnóstico. Então você vai ali consultar o seu cliente para que você consiga entender a situação dele e com isso consiga passar o melhor remédio, que no caso é a sua solução, tá bom? E aí, quais são as etapas que geralmente uma empresa prestadora de serviço segue para conseguir fazer esse diagnóstico? Então, primeiro tem o diagnóstico em si, você faz o levantamento de informações com o cliente sobre o problema ou necessidade que ele tem. Aí você levantou essas informações, você vai fazer uma análise, então geralmente você faz uma reunião interna, uma discussão interna para discutir esse problema dele, entender melhor ali a necessidade que ele tem. Finalmente, com isso, você vai poder montar a proposta de forma personalizada para atender o problema que ele falou que tem e com isso você conseguir resolvê-lo, tá bem? Agora, uma questão que muitas vezes aparece, essa reunião de diagnóstico, ela é sempre necessária? Então, sim e não, na verdade, tá? Porque assim, o diagnóstico, ele é necessário. Você precisa ter uma etapa ali no teu processo comercial onde você tem que sentar com o seu cliente para entender qual que é o problema dele, assim como o médico, entender qual que é a melhor solução a partir do entendimento do problema. Então, sim, você vai ter que fazer ali o diagnóstico, isso aí não tem como. Agora, a reunião, ela não precisa ser apenas de diagnóstico, Como está aqui, em muitos casos é possível você apresentar a proposta na mesma reunião de diagnóstico, por quê? Porque é muito comum, às vezes, você se deparar com um problema que o seu cliente ali, a pessoa que está falando contigo, tem e que vários clientes seus do passado também tiveram. E aí você não precisa fazer esse debate interno para entender qual é a melhor solução, como personalizar. Não, você já consegue na hora ter uma proposta ali meio que pré-montada que você já abre ali com o cliente e já apresenta direto, entendeu? Então nem sempre você precisa fazer uma reunião só de diagnóstico e uma reunião só de proposta de forma separada. E aí primeiro você ir lá, entender o problema do cliente, fazer o diagnóstico, ir para casa, entender qual que é a melhor solução, montar a proposta e depois apresentar. Não, às vezes você vai na reunião, começa ela como diagnóstico, aí você entendeu que a situação do cliente é aquela que você já está careca de lidar no dia a dia, que você já viu 1000 vezes, você já abre a proposta ali mesmo e já apresenta. Agora, se você viu que a situação dele tem particularidades, questões que é melhor você debater internamente antes de apresentar a proposta, aí você vai fazer uma reunião só de diagnóstico, vai para casa, vai para a tua empresa, vai debater ali internamente qual que é a melhor solução para ele e depois você vai fazer uma outra reunião para apresentar a proposta. Então por isso que a reunião ela nem sempre é só diagnóstico, às vezes ela vai ser diagnóstico mais proposta, mas de novo, o diagnóstico em si, a etapa de diagnóstico, ela é sempre necessária. Esse vídeo que você assistiu agora faz parte de uma formação para closers. Então se você quer ser um vendedor melhor atuando como closer, já clica aqui embaixo no link da descrição e adquira esse curso. No mais, espero que você tenha curtido esse conteúdo e eu te vejo no meu próximo vídeo.